Sérpico e Farnese se abrigavam da neve em uma cabana destruída e abandonada. Farnese reclamava da fome, do frio, o que faz Sérpico perguntar se ela não gostaria de esquecer o espadachim negro e voltar atrás. Mas ela não tem intenção nenhuma de voltar a ver aquele salão. Ela pergunta por que Sérpico está sentado distante da fogueira e o manda se aproximar. Ele recusa, pois acha melhor ficar vigiando caso algum batedor Kuchan apareça, ou algo assim. Ninguém em sã consciência viaja em um tempo como esse. Venha logo e se aqueça. Farnese insiste. Sérpico, todo esquisito, senta de costas para o fogo. Isso porque ele odeia fogueiras. A neve o faz lembrar do dia que conheceu Farnese. Eram tempos difíceis. Quase não havia comida. Nesse dia, um grupo de garotos o espancaram e tomaram a pouca comida que tinha. Mas ele resistiu. Com uma tijolada, ele sujou com o sangue do ladrãozinho o solo daquela cidade sagrada. A morada de Deus, onde arranha-céus se estendiam em louvor, onde os sinos soavam músicas de adoração. Tudo naquela cidade existia para Deus e era sacrificada para Deus. E para aqueles que não tinham nada para sacrificar, era uma cidade muito cruel. E esse era o caso do pequeno Sérpico. O rangir da porta daquele quarto era suficiente para o deprimir. A doença de sua mãe a deixou nada além de pele e osso. Ela fedia a morte. Sérpico tinha que lhe esfregar as costas para aliviar a dor. Sua espinha e costelas saíam para fora das costas, como se tivessem sido incrustadas. Muitas vezes, o pequeno Sérpico via aquilo como se fosse um monstro. Onde arrumou esse olho roxo? Ela perguntou. Ele falou da briga, e ela o estapeou. E depois disse: o seu sangue é nobre. Não se rebaixe discutindo com aqueles que estão abaixo de você. Tenha orgulho. Você é minha única esperança. Um dia seu pai vai nos buscar, e quando o fizer, você precisa estar impecável. Um nobre de quem ele possa se orgulhar. Ao deitar, ela o entregou um relicário, um pingente com uma foto, e o disse para guardar, pois algum dia poderá usá-lo para provar quem é. Tudo o que Sérpico sabia era que, há muito tempo, sua mãe trabalhava como uma serviçal numa mansão nobre. Sérpico foi produto de um rápido adultério com o senhor daquela família, um bastardo. A mãe se apegou a essas lembranças, forçando seu sonho nos frágeis ombros do filho. Provavelmente, nunca ocorreu como uma criança que não tinha nem 10 anos iria lidar com aquele ambiente de loucura. Todos os dias, ela fortalecia o fardo, e todos os dias, a cidade arrancava aquele orgulho pela raiz. Eventualmente, não restaria nenhuma expressão. O garoto não sentia mais nada. Um dia, depois de mais uma vez espancado pelos garotos da cidade, Sérpico ficou largado, de cara no chão. Ele não podia se mover. Se ficasse daquele jeito, eventualmente, acabaria sendo soterrado na neve. Para ele parecia bom, parecia fácil. Então ele ficou lá. Aos poucos, ele ouvia um barulho de carruagem, que ficava cada vez mais próximo. Uma garotinha segurando um coelho de pelúcia desceu da carruagem e encarou o corpo estático de Sérpico. Ele soube de cara: nobres. Para Sérpico, essa palavra era amaldiçoada, mas a garota não era uma imitação de nobre como ele. Da cabeça às unhas do pé, tudo impecavelmente imaculado. Ela era uma filha de nobre. Sérpico levantou um pouco a cabeça e disse: coelho estranho. Ela o pisou na cabeça e o chamou de vira-lata insolente, mas ainda assim disse ao seu empregado: cancele a comunhão, carregue a caçamba com essa criança. Vamos levá-lo para casa conosco. A garota o salvou, como um filhotinho machucado, e cuidou dele pessoalmente. Eu te salvei da morte. De agora em diante,
Você pertence a mim. Graças àquilo, Sérpico conseguiu um emprego estável. Ele disse à sua mãe que foi tudo tão rápido que ele se esqueceu de perguntar o nome do patrono. Disseram que a partir de amanhã eu deveria morar com eles para trabalhar. Não se preocupe, meu salário vai ser o suficiente para contratar uma enfermeira para cuidar de você. A mãe o disse para trabalhar duro, pois essa era a sua chance de voltar à sociedade aristocrata. Nada além disso. Diziam que os recursos financeiros da família Van Diemen ultrapassavam o orçamento do maior país do mundo. Reis de vários reinos prosperavam através de seus estoques, e muitos oficiais religiosos por toda a cidade. Eles eram o poder dos poderes, a maior e única influência sobre o mundo. Claro que Sérpico era muito jovem para entender este fato. Seu trabalho era apenas ser um brinquedo ou um bichinho de estimação para sua ama. As ordens sem sentido, por vezes, o faziam parar na enfermaria. Mas elas eram suportáveis, afinal aquela garota havia o libertado de sua miserável existência. Pobrezinho, está aguentando até que bem. Todos que pegamos para servi-la fugiram logo depois de dar as caras com o comportamento dela. Ela até já ateou fogo nas roupas de uma garotinha enquanto ela ainda estava nelas. Cuidado para não cruzar seu caminho quando ela estiver de mau humor, o disseram. Aquela pequena tirana era vista por todos com nojo e raiva, como uma panela de pressão prestes a explodir. Havia um motivo para crescer dessa forma. Seu pai, o Sr. Van Diemen, era tão envolvido com seu trabalho que ele raramente ia para casa. A mãe não tinha tempo para a filha, passava o tempo todo em festas. O afeto dos pais era manifestado apenas em uma montanha de coisas que ameaçava enterrá-la a qualquer momento. Ela estava abandonada à própria existência nos corredores da mansão. Fileiras de esculturas assustadoras os findando fixamente. Um labirinto escondido pela desolação opressora. Apesar de dezenas de servos terem trabalhado naquele lugar, eles quase não os viam. A sensação era parecida com aquele melancólico e decrépito lar, onde Sérpico havia crescido com sua mãe. Assim como lá, aquela era uma prisão, só que gigante. A garota vivia sozinha, sem nenhuma responsabilidade. Certa noite, veio uma tempestade. Entendeu? Você fica aí a noite toda segurando minha mão, ela falou, deitada em sua cama, com Sérpico de pé ao lado. Após o trovão, ela gritou de medo. Senhorita Farnese, se acalme, ele pediu. Faça alguma coisa a respeito daquele trovão, ela ordenou. Nesse momento, o vento fez o galho da árvore do lado de fora quebrar a janela do quarto. Foi nesse momento que Farnese decidiu descer as escadas. Correu, como se estivesse hipnotizada. Sérpico a seguiu e a viu. Para dentro da tempestade, ela correu, rodando e rodando, como se estivesse dançando, gritando com uma voz que não era nem estridente, nem gargalhada. Era como se ela estivesse possuída. Uma tempestade? Posso ser uma tempestade também? Ela disse. Suas atitudes anormais afastavam todo mundo. Uma vez, Sérpico a seguiu pelo bosque atrás da mansão. Bem no coração do bosque, acharam uma pequena clareira. Sérpico notou que estava cercado por ossos que pareciam de pequenos animais. Farnese trouxe consigo uma gaiola com um pássaro e ordenou que Sérpico pegasse alguns gravetos. Alguns dias antes daquilo, ela estava muito apegada a esse passarinho, mas ele não havia crescido para amá-la. Por um tempo, o pássaro bateu as asas violentamente, gritando muito, e então caiu em silêncio. Esse é meu crematório, meu altar sagrado. Queimo todas as coisas más aqui. A luz brilhou nela à medida que falava, e ela sorriu, como se estivesse em transe. A janela do quarto da garota dava para um lugar que há muito tempo foi usado frequentemente para queimar hereges. Disseram para Sérpico que quando Farnese era bem jovem, ela lançou algumas tochas.
A luz trêmula daquelas fogueiras devia ter atravessado a janela, como uma incandescência, despedaçando a escuridão que a rodeava. É o que Sérpico pensa. Certo dia, o pai de Farnese retornara à casa. Apesar de ter sido empregado o ano inteiro, era a primeira vez que Sérpico havia colocado seus olhos nele. A pequena fora cumprimentar seu pai, enquanto segurava seu inseparável coelhinho de pelúcia. Jogue esse trapo fora. Você tem brinquedos muito mais novos que esse. Agora vá e nos deixe a sós. O pai falou. Sim, papai. Farnese acatou, obediente, e fora jogar o coelho nas chamas. Sérpico soube, através dos outros servos, que há muitos anos, na única viagem que Farnese fez com a família, ela pirraçou o pai para comprar aquele coelho. Parece que significava muito para ela. Sai daqui, ou também vou te incendiar, ela disse. Estava com medo, abandonada sozinha naquela prisão luxuosa. Por ela ter medo, ela machucava as pessoas. Por ela ter medo, ela as afastava. Por ela ter medo, ela assustava a todos. Antes que uma criança alcance a felicidade, ela adapta sua vida e enterra ela própria. Até que, antes mesmo que note, ela não consegue mais enxergar ela própria. Fica perdida em um labirinto, coberto de neve. Então, um dia o patrono parou o pequeno Sérpico no saguão. Ele queria ver aquele pingente no pescoço do garoto, que achou que estava prestes a ser acusado de ter roubado. O homem abriu o pingente. Dentro estava uma pequena imagem da mãe e do pai de Sérpico, em suas juventudes. Nesse dia, o garoto conheceu seu pai, mas isso não o causou nenhuma reação emocional em particular. Talvez devesse ter causado, mas saber que Farnese era sua meia-irmã foi um tanto chocante. O Lord Van Daimion o disse que já haviam 3 herdeiros homens na família, que já estavam disputando ferrenhamente pela sucessão. Também disse que não havia como arcar com o reconhecimento do produto de seu adultério, pois arriscaria inflamar tudo em uma corrente de violência inútil. No entanto, se o pequeno prometesse manter seu nascimento em segredo, ele o garantiria uma classificação de nobre. O que devo contar à minha mãe? Perguntou o filho. Apenas isso, respondeu o pai, e depois selou os lábios. Mas até mesmo isso era muito mais do que Sérpico e sua mãe esperavam. Sérpico acertou as condições com o pai, na esperança de poder continuar vivendo na mansão. Pra ser honesto, estou meio perdido sobre o que fazer com Farnese. Quando estou por perto, ela sempre se finge de inocente, mas me disseram que a sua presença foi uma dádiva de Deus para os demais ajudantes. Ele falou sem remorso, independente de não ter falado com ela esse ano, salvo uma vez. Os 2 irmãos não tinham o poder de derreter a neve os amontoando, mas talvez sentiam um pouco de calor um no outro. O tempo gotejava no labirinto. Abaixo dos montes de neve, 2 irmãos se contorciam e rangiam, mas ainda assim cresciam. Então, um dia, os galhos começaram a alcançar além do pequeno jardim deles, e continham frutas estranhas. No baile, Farnese era cortejada por vários homens, que tentavam atirar para dançar, mas ela recusava e dançava com Sérpico, o que faziam cochichos ecoarem por aquela grande sala. Um dos nobres diz que Sérpico não passa de um plebeu, o que irrita Farnese. Um insulto à minha companhia é um insulto a mim. Mas já que sou uma dama, o desafio será enfrentado por aquele que foi insultado diretamente. Ela falou. No dia do duelo, Sérpico desarmou o adversário facilmente e depois concordou com um empate, o que aborreceu Farnese, que decidiu castigá-lo com açoitadas. Por que se resguarda? Você deveria derrotar aqueles idiotas com uma mão amarrada nas costas. Talvez você me superestime, Sérpico respondeu. Farnese tranquilizou seu olhar, dizendo que tudo bem. Ela se abaixou pelo corpo do rapaz. A ideia de você como um boneco de trapos é estranhamente estimulante, ela disse, e o mordeu.
com força, até sujar sua boca com sangue. Sérpico não sabe quando começou, mas de uma maneira completamente deturbada, Farnese passou a ver o relacionamento dos dois como algo além de mestre e servo. Os dois cresceram lado a lado no berço daquele jardim. Então talvez tais desenvolvimentos fossem naturais. Ao menos era o que Sérpico pensava. Desfrutando de sua solidão, no banco daquela praça, ele refletia. Minhas experiências das ruas me ensinaram que vingança é uma coisa tola, que não causa nada além de mais vingança. Essa é a melhor forma de preservar a honra da senhorita Farnese sem me expor demais. Depois, duas crianças famintas apareceram ali e o encararam com olhares tristes e famintos. Ele ofereceu uma esmola e os pequenos correram felizes. Naquele ano, Sérpico os via com frequência. Os abandonados da cidade sagrada. A doença de sua mãe ficou mais grave. Ela acabou sendo colocada em um sanatório. Ela não o reconhecia mais por quem era. Oh, meu senhor, que bondade ter vindo me visitar. Era como o recebia, com solenitude no olhar, que em breve desapareceria. O Lord Van Dymion nunca foi visitá-la, então só lhe restava sonhar. Talvez, quando ela começou a viver em um sonho, foi quando encontrou sua salvação. Depois de vários anos longe, o senhor voltou à sua mansão. Ele havia arranjado um casamento para Farnese. Ela se assustou. Ela não queria, mas sorriu e disse, sim, papai. O dono da floresta ignorou a fruta. Deixou a natureza tomar seu curso. Mas quando ela amadureceu, ele estava pronto para a colheita. O fruto obediente fugiu para a floresta e tirou suas roupas frente a seu crematório, frente a seu altar sagrado. Sérpico correu até ela, que o abraçou. Eu não vou sair daqui. Não consigo viver longe daqui. A não ser que você fuja comigo. Se você me levar... Ela falou, com os corpos colados um no outro e dedos entrelaçados. Estavam tão corrompidos. Lentamente, Sérpico largou sua mão e a afastou. O choque da rejeição fez Farnese sair correndo. Pai, mãe, irmãos, todos os laços que os uniam. Mas Sérpico não conseguia fugir. Naquela noite, a mansão fora incendiada. A senhorita Farnese ficou louca. Os servos gritavam. Ela só não morreu naquele dia porque Sérpico a salvou. Quando acordou, se deparou com seu pai. Garota tola, a mansão queimou até as cinzas. Nunca imaginei que... Não podemos deixar essa notícia se espalhar. Isso sujaria o nome Van Dymion. O casamento está cancelado. Essa garota é o demônio. Tirem-na daqui. Farnese foi mandada para um convento. Usando sua influência, o Lorde conseguiu que Sérpico fosse mandado junto, o tornando uma combinação de servo e supervisor. De certa forma, o desejo dela foi realizado. Mas, daquele dia em diante, o relacionamento dos dois retornara para mestre e servo. Os dias se passaram em pacífico louvor a Deus, mas o nome Van Dymion não a deixou. Logo ela se tornou a comandante das correntes sagradas. Não foi difícil, afinal, ter a filha da grande família Van Dymion nesse papel superava em muito as expectativas dos responsáveis. Por acaso, naquele inverno, os hereges atearam fogo nas igrejas e nas mansões nobres na cidade. Apesar dos cavaleiros das correntes sagradas servirem originalmente como uma guarda cerimonial, eles foram enviados para subjugar os hereges. Farnese ordenava como se estivesse possuída. Ela se colocou bem à frente do exército à medida que caçavam os hereges. Aquilo parecia demonstrar tamanha intensidade e devoção à tarefa, que ela deixou seus próprios superiores de queixo caído em admiração. Aquela expressão, mais uma vez, a mesma expressão, acendida pela luz do fogo. Isso, fogo, queimando dentro de seu coração. As chamas dominaram sua infância. Talvez ela estivesse encontrado seu lugar.
Os hereges não eram satanistas. Eram pessoas simples que acreditavam em uma heresia. Eles simplesmente se opunham ao monopólio da riqueza do mundo por parte da igreja e dos nobres. Para Deus, não somos todos iguais, eles gritavam, e o Vaticano os declarava hereges. Temendo seus status e poder, eles os esmagaram por completo. Para não deixar que nenhum herege escapasse, famílias inteiras eram levadas a julgamento, e independente da verdade, eram todas aniquiladas. Aqueles capturados eram todos paupérrimos, indigentes, sem ter o que comer para viver outro dia. Isso foi o que dominou a infância de Sérpico. Mas não importava o quão cadavérico era o espetáculo que testemunhou. Nada poderia abalar seu coração. Até que sua mãe estava ali, amarrada na pira. Vocês conseguiram encontrar o quartel-general deles. Nunca imaginei que estivessem se escondendo no sanatório. Esplêndido trabalho, senhorita Farnese, disseram. Chocado, Sérpico sussurrou. Mãe. O que chamou a atenção de Farnese? O que disse? Perguntou. Mas ele não ouvia, não entendia. Por quê? Por que sua mãe estava ali? Devia haver algum engano. Ela não podia mais entender qualquer coisa. Ele se perguntava se isso era culpa sua, se foi porque a deixou sozinha naquele lugar. O filho odiava a mãe, rezava por sua morte, para o libertar do laço de sua existência. Então essa seria sua vingança? Ateie fogo nela, Farnese ordenou, o entregando a tocha. Mostre a prova de que ela não é sua mãe. Jure novamente, eu sou sua mestra, sua única mestra. Os dois enterraram algo, queimaram e foram libertos. Interligados. Inverno. 3 anos depois, aquela mansão e aquela cidade sagrada estão provavelmente enterradas debaixo da neve. Eles escaparam do labirinto que Sérpico nunca pensou que sairia. E agora viajam para terras distantes sob o céu aberto. Farnese agora segue o espadachim negro, como se ele fosse o fogo que pudesse derreter toda a neve. Neve na qual deixam suas pegadas. Ajude o projeto a continuar nessa qualidade com o Pix se quiser e puder. Chave na tela e na descrição. Sua colaboração me ajuda a manter o editor profissa. Os que mandaram desde o último vídeo foram Carlos Eduardo Costa Moreira, Juliana Pablos Caligares, Marcos Pereira de Andrade, Patrick Della Via, Vinícius Santos Filgueiras, Maico Douglas Caetano, Lucas Reis Oliveira, Eugênia Moreira Vieira, Eustáquio Francisco Souza, João Pedro Araújo mais uma vez sendo nome dourado, muito obrigado. O nome dourado é pra quem manda o maior valor da vez. Felipe Nascimento Flores, Clau Miki Santana de Araújo, seria Mike? E claro, não podia faltar, Rodrigo Caio.